Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 99 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. Então, estamos aqui no início do capítulo 7, do capítulo 8, o espelho de Cristo. Homem algum que tenha recebido a liberdade da fé corre o risco de incidir nas secretas extravagâncias com que franciscanos degenerados subsequentes ou antes, os Fraticelli, procuraram concentrar-se inteiramente ao redor de São Francisco, qual um segundo Cristo, o criador de um novo evangelho. Com efeito, toda noção semelhante reduz a contrassenso todos os motivos da vida do homem, pois nenhum homem ampliaria reverentemente aquilo que lhe competira rivalizar, ou somente professar, seguir o que existia para suplantar. Ao contrário, como se evidenciará mais tarde, este pequeno estudo insiste especialmente nisto que foi realmente a sagacidade papal que salvou para o mundo todo e para a Igreja Universal o grande movimento franciscano, impedindo-o de transviar-se numa seita estéril de segunda categoria chamada uma nova religião. Tudo quanto foi escrito aqui deve ser entendido não somente como distinto, mas diametralmente oposto à idolatria dos Fraticelli. A diferença entre Cristo e São Francisco era a diferença entre o Criador e a criatura. E certamente criatura alguma jamais foi tão consciente desse colossal contraste como o próprio São Francisco. Mas sujeito a este entendimento, é perfeitamente verdadeiro e vitalmente importante dizer-se que Cristo foi o modelo pelo qual São Francisco procurou pautar-se, e que, em muitos pontos, a vida humana e histórica de ambos tem coincidências curiosas, mas, acima de tudo, que, comparado à maioria de nós, pelo menos, São Francisco é a mais sublime aproximação do Mestre, e ainda sendo um intermediário e um reflexo, é todavia um esplêndido e misericordioso espelho de Cristo. E esta verdade sugere outra, que, a meu ver, quase não foi notada, apesar de ser um argumento poderosíssimo para a autoridade de Cristo ser contínua na Igreja Católica. O cardeal Newman escreveu na sua mais viva obra de controvérsia uma frase que poderia ser o modelo do que significa dizermos que o seu credo tende à lucidez e coragem lógica. Falando da facilidade com que a verdade pode ser levada a parecer-se com a própria sombra, ou em verdade, ele disse, abre aspas, e se o anticristo for como Cristo, Cristo, suponha então, é como o anticristo. Fecha aspas. O mero sentimento religioso bem poderia chocar-se com o fim da frase,
mas ninguém poderia objetar, exceto o lógico, que disse que César e Pompeu eram muito parecidos, especialmente Pompeu. Poderá chocar muito mais brandamente se eu disser aqui o que a maioria de nós esqueceu, isto é, que se São Francisco era como Cristo, Cristo era, a esse ponto, como São Francisco. E meu ponto presente é que é realmente assaz iluminante compreender-se que Cristo foi como São Francisco. O que quero dizer é isto: se os homens encontram certos enigmas e ditos severos na história da Galileia e acham na história de Assis a chave desses enigmas, isso realmente revela que um segredo foi transmitido numa tradição e em nenhuma outra. Mostra que o cofre encontrado fechado na Palestina poderá ser aberto em Úmbria, pois a Igreja é a detentora da chave. Ora, na verdade, enquanto tem sempre parecido natural explicar-se São Francisco à luz de Cristo, não ocorreu a muitos explicarem Cristo à luz de São Francisco. Talvez a palavra luz não seja aqui a metáfora conveniente, mas a mesma verdade é admitida na metáfora aceita do espelho. São Francisco é o espelho de Cristo, como a lua é o espelho do sol. A lua é muito menor que o sol, mas também se acha muito mais próxima de nós, e sendo menos vívida, é mais visível. Exatamente no mesmo sentido, São Francisco está mais perto de nós, e sendo simplesmente um homem como nós, é, nesse sentido, mais imaginável. Aqui o Chester usa uma metáfora muito interessante, né? Da lua e do sol, né? A gente não consegue olhar diretamente para o sol, né? Mas para a lua a gente consegue, né? Sendo necessariamente menos que um mistério, ele não abre tanto para nós a sua boca com mistérios. Entretanto, como questão de fato, muitas coisas menores que parecem mistérios na boca de Cristo pareceriam simples paradoxos característicos na de São Francisco. Parece natural reler os episódios mais remotos com auxílio dos mais recentes. É truísmo dizer que Cristo viveu antes do cristianismo. Segue-se que, como figura histórica, ele é uma figura da história pagã. Quero dizer que o ambiente em que se moveu não foi o ambiente da cristandade, e sim o antigo império pagão. E desse fato apenas, sem mencionar a distância do tempo, segue-se que as suas circunstâncias são mais estranhas a nós do que as de um monge italiano, tal como poderíamos ainda hoje encontrar. Suponho que o comentário mais autorizado quase não pode ter certeza do peso corrente ou convencional de todas as suas palavras e frases. De quais delas teria parecido então uma alusão comum e de quais alguma fantasia estranha? Essa fixação arcaica deixou muitos ditos parecendo hieróglifos e sujeitos a muitas interpretações peculiares e individuais. Contudo, é exato que quase qualquer deles, traduzido simplesmente
no dialeto úmbrico dos primitivos franciscanos, parecia como qualquer outra parte da história franciscana. Sem dúvida, em sentido fantástico, todavia bastante familiar. Toda espécie de crítica, de controvérsia, tem revolvido em torno da passagem que exorta os homens a considerar os lírios dos campos e copiá-los nisso, de não se preocuparem com o dia seguinte. O cético tem alternado entre dizer-nos para sermos verdadeiros cristãos e praticá-lo, e explicar-nos que é impossível fazê-lo. Quando se trata de comunista, ao mesmo tempo que ateu, ele fica geralmente em dúvida se nos há de censurar por pregarmos o que é impossível ou por não o pormos imediatamente em prática. Não vou discutir aqui o ponto da ética e da economia. Simplesmente faço observar que mesmo aqueles que se veem perplexos ante o dito de Cristo, quase não hesitariam em aceitá-lo como palavras de São Francisco. Ninguém se surpreenderia de saber que ele dissera, São Francisco, né? Imploro-vos, irmãozinhos, sede sábios, como o irmão Dente de Leão e a irmã Margarida dos Prados, pois nunca ficam acordados a pensar no dia de amanhã. Entretanto, têm coroas de ouro, como os reis e os imperadores, ou como Carlos Magno, em toda a sua glória. Seria uma frase de São Francisco, né? Desculpem. Que talvez ao mundo moderno aceitasse, né? Mais do que a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Chesto aqui está fazendo o exercício que ele sugeriu, né? Não entender São Francisco por meio de Cristo, mas entender Cristo por meio de São Francisco, né? Ver o sol através da lua, né? Ainda maior rancor e confusão tem havido por causa da ordem de oferecer a outra face e dar também a túnica ao ladrão que levou a capa. Considera-se isso largamente uma alusão à perversidade da guerra entre as nações, a respeito da qual, propriamente dita, não parece ter sido proferida uma única palavra. Tomada assim, literalmente, e de maneira universal, implica de forma muito mais clara na perversidade de toda lei e governo. Existem, portanto, muitos pacificadores prósperos que se chocam muito mais com a ideia de usar a força bruta dos soldados contra um estrangeiro poderoso do que com a de empregar a força bruta dos policiais contra um pobre concidadão. Aqui novamente satisfaço-me em assinalar que o paradoxo se torna perfeitamente humano e provável, se dito por Francisco aos franciscanos. Ninguém ficaria espantado quando lesse que o irmão Junípero correu, de fato, atrás do ladrão que lhe roubara o capuz e implorá-la que também
lhe levasse a veste, pois assim ordenara São Francisco. Ninguém experimentaria surpresa se São Francisco dissesse a algum jovem nobre, prestes a ser admitido na sua companhia, que longe de ir ao encalço do larápio, a fim de recuperar os sapatos, ele devia correr-lhe atrás para fazer-lhe ficar também com as meias. Podemos gostar ou deixar de gostar da atmosfera que essas coisas implicam. Mas sabemos que tipo de atmosfera implicam. Ana Paula diz aqui, é o que estamos vendo hoje? Não entendi, Ana Paula. Eu quis dizer que não é o que a gente está vendo hoje, quando ele diz aqui atrás, existem, portanto, muitos pacificadores prósperos que se chocam muito mais com a ideia de usar a força bruta dos soldados contra o estrangeiro poderoso do que com a de empregar a força bruta dos policiais com o pobre concidadão. Exatamente. Então, que a gente viu aí várias vezes. Exatamente. Sim, claro. Isso, nós temos exemplos hoje. Pessoas na rua apanhando. Muito melhores do que as do Chesterton, né? As nossos exemplos, né, negativos. Exatamente, né? Quer dizer, e veja a ironia do Chesterton, né? Pacificadores prósperos. Tá certo? Isso é uma ironia finíssima, né? Então, aqui ele está vendo também Cristo através de São Francisco, né? Mas sabemos que tipo de atmosfera implicam esse tipo de comportamento, né? Reconhecemos certa nota natural e clara como a nota de uma ave, a nota de São Francisco. Há nisso qualquer coisa de um motejo suave no tocante à própria ideia da posse de haveres. Qualquer coisa de uma esperança de desarmar o inimigo pela generosidade. Qualquer coisa do senso de humorismo, de embaraçar o mundo em face do inesperado. Qualquer coisa da alegria de levar uma convicção entusiástica a um extremo lógico. Mas seja como for, não encontramos dificuldade em reconhecê-lo, desde que tenhamos lido qualquer literatura sobre os irmãozinhos e sobre o movimento que teve início em Assis. Parece razoável inferir-se que, se fora esse o espírito que tornara possíveis na Úmbria tantas coisas estranhas, terá sido o mesmo espírito que as tornara possíveis na Palestina. Se ouvirmos a mesma nota inconfundível e sentirmos o mesmo indescritível sabor em duas coisas tão afastadas uma da outra, parecerá natural supormos que o caso mais distanciado da nossa experiência fosse idêntico ao caso mais avizinhado da nossa experiência. Explicando-se a coisa com a suposição de que Francisco falasse a franciscanos, não seria irracional uma explicação sugerida nisso que também Cristo se dirigia a um bando dedicado que tinha muito da mesma função dos franciscanos. Em outras palavras, só parece natural manter-se, como tem mantido a Igreja Católica, que tais conselhos de perfeição
faziam parte de uma vocação especial destinada a assombrar e despertar o mundo. Em todo caso, o importante é notar que sempre que se nos deparam essas características particulares em sua adequação aparentemente fantástica, reaparecendo depois de mais de 1000 anos, verificamos que são produzidas pelo mesmo sistema religioso que alega continuidade e autoridade das cenas em que apareceram originalmente. Qualquer número de filosofias repetirá as vulgaridades do cristianismo. Porém, é a antiga igreja que poderá novamente assombrar o mundo com os paradoxos do cristianismo. Ubi Petrus ibi Franciscus. Ele muda aqui a frase, né? A frase original é Ubi Petrus ibi Ecclesia, né? Aqui, veja, o argumento do Chester é muito interessante, né? Que ele diz ser um argumento pouco utilizado, né? É o argumento de que a igreja, que alega autoridade, né, e continuidade, desde das cenas anteriores, né, que são as cenas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, é a mesma que produz em seu seio uma figura como São Francisco, né, que repete mais ou menos as mesmas coisas que Cristo falava, né, há 1000 anos atrás, né, 1000 e poucos anos atrás. Essa nota, essa observação de Chesterton, para ele, talvez valesse mais como argumento da continuidade da Igreja de Cristo, né? Esse argumento de que repetidores de Cristo, né, imitadores de Cristo, possam existir dentro da mesma estrutura dela, né? Ela é uma estrutura que permite que pessoas apareçam nas várias épocas, né, falando as mesmas coisas que Cristo falava, né? Essa é uma nota de continuidade, de confiabilidade da igreja, né? Da Igreja Católica, né? E muito possivelmente aqui Chesterton está expondo um argumento que ele mesmo utilizou-se para a sua própria conversão, né? Aqui é uma hipótese minha apenas, né? Mas se compreendermos que foi verdadeiramente pela inspiração de seu divino mestre que São Francisco praticou esses atos de caridade, de mera esquisitice ou excentricidade, deveremos também compreender que foi pela mesma inspiração que ele praticou atos de abstenção e austeridade. Claro está que essas parábolas mais ou menos galhofeiras do amor dos homens foram concebidas depois de um estudo escrupuloso do Sermão da Montanha. Mas é evidente que ele fez outro estudo ainda mais escrupuloso
do sermão silencioso de outra montanha, a montanha chamada Gólgota. Aqui outra vez estava falando a estrita a estrita verdade histórica quando disse que, pelo jejum e sofrimento de humilhação, ele apenas tentava experimentar fazer um pouco do que Cristo tinha feito. E novamente aqui parece provável que, visto a mesma verdade aparecer nas duas extremidades de uma cadeia de tradição, por essa mesma tradição conservou-se a verdade. Mas no momento, o alcance deste fato afeta a próxima fase da história pessoal do próprio homem. Pois à medida que se torna mais claro que o seu grande plano comunal é um fato consumado, e além do risco de um colapso prematuro, à medida que se faz evidente a existência, já de coisa semelhante a uma ordem dos frades menores, emerge cada vez mais esta ambição mais individual e intensa de São Francisco. Tão logo ele certamente tenha seguidores, não se compara com eles, perante os quais poderia aparecer como mestre, mas se compara cada vez mais com o seu mestre, perante o qual somente parece um servo. Isto, seja dito de passagem, é uma das conveniências morais e mesmo práticas do privilégio ascético. Toda outra espécie de superioridade poderá ser arrogância. Porém, o santo nunca é arrogante, pois de suposto está sempre na presença de um superior. A objeção a uma aristocracia é que é um sacerdócio sem Deus. Aqui o Cheso está fazendo uma outra observação aqui, né? Mais do ponto de vista político aqui, né? Ele está dizendo que a aristocracia é um sacerdócio sem Deus. De qualquer forma, contudo, o serviço a que São Francisco se entregara era um que, nessa ocasião, aproximadamente, ele concebia cada vez mais em termos de sacrifício e crucificação. Estava cheio do sentimento de não ter sofrido bastante para ser digno de ser, mesmo de longe, um seguidor do seu Deus sofredor. E esta passagem na sua história pode ser realmente sintetizada como a procura do martírio. Foi essa a ideia última na notável questão da sua experiência entre os sarracenos da Síria. Havia, sem dúvida, nessa concepção, outros elementos dignos de mais compreensão inteligente do que tem frequentemente recebido. Sua ideia, naturalmente, fora trazer as cruzadas ao seu término num sentido duplo, isto é, chegar ao seu fim e conseguir o seu propósito. Só que ele desejava consegui-lo pela conversão, ao invés de pela conquista, isto é, pelos meios intelectuais, ao contrário dos materiais. A mente moderna é difícil de concentrar-se e geralmente chama
feroz ao processo de Godofredo de Bulhões, né? E fanático ao de São Francisco. Feroz o processo de Godofredo e fanático ao processo de Francisco. Godofredo foi o cruzado que entrou em Jerusalém, depois assumiu o governo, né, daquela região. Né? Isto é, chama inexequível a todo método moral, depois de acabar de chamar imoral a todo método prático. Ele está fazendo uma grande crítica aqui, né? À mente moderna. Né? Então, a mente moderna chama inexequível a todo método moral, depois de acabar de chamar imoral a todo método prático. Então, o método prático aqui era o do Godofredo, né? E o método moral era o de São Francisco. Né? Mas a ideia de São Francisco estava longe de ser fanática, ou até necessariamente uma ideia não prática. Embora talvez visse o problema como se fora demasiado simples, faltando-lhe a cultura de seu grande herdeiro, Raimundo Lúlio, que compreendia mais e, no entanto, foi tão pouco compreendido. O método pelo qual se acercou da questão foi realmente muito pessoal e peculiar. Porém, isso é verdade a respeito de quase tudo quanto realizou. Foi, de certo modo, uma ideia simples, como simples eram geralmente as suas ideias. Mas não foi uma ideia maluca. Houve muito que dizer a seu favor, e bem poderia ela ter vingado êxito. De certo, foi simplesmente a ideia de que era melhor criar cristãos do que destruir muçulmanos. Se o Islão tivesse sido convertido, o mundo teria ficado incomensuravelmente mais unido e mais feliz. Entre outras coisas, 3/4 das guerras da história moderna nunca teriam ocorrido. Não era absurda a suposição de que tal se pudesse verificar sem o concurso da força militar, pelos missionários, que foram também mártires. A Igreja tinha conquistado a Europa deste modo, e desse modo poderia ainda conquistar a Ásia ou a África. Mas depois de se dar consideração a tudo isso, existe ainda outro sentido, no qual São Francisco não pensava no martírio como um meio para se chegar a um fim, mas quase como sendo em si mesmo uma finalidade, no sentido de que, para ele, o fim supremo era chegar-se bem próximo ao exemplo do Cristo. Através do decurso de todos os seus dias de dificuldades e desassossego, ouvia-se o refrão, abre aspas, não tenho sofrido bastante, não me tenho sacrificado bastante, ainda não sou digno de ser nem a sombra da coroa de espinhos. Fecha aspas. Vagueava pelos vales do mundo, procurando ver a colina com a forma de um crânio. Pouco antes da partida final para o Oriente, reunira-se perto de Porciúncula uma vasta e triunfante assembleia da ordem inteira, chamado Assembleia das Xoxas de Palha,
por causa da instalação desse poderoso exército no campo. Reza a tradição que foi nesse momento que São Francisco se encontrou com São Domingos pela primeira e última vez. Também diz, o que é bastante razoável, que o espírito prático do espanhol ficara tanto horrorizado com a irresponsabilidade devota do italiano, que tinha reunido semelhante multidão sem organizar um comissariado. Domingos, o espanhol, como quase todos os espanhóis, era um homem com mente de soldado. Sua caridade assumia a forma prática do aprovisionamento e da preparação. Mas afora as disputas acerca da fé, animadas por tais incidentes, ele provavelmente não compreendera, neste caso, o poder da mera popularidade sobre a mera personalidade. Em todos os seus saltos no escuro, Francisco teve a extraordinária faculdade de sempre cair de pé. Toda a população do campo desceu, qual um desmoronamento de terra, a trazer abastecimento de comida e bebida para aquela espécie de piedoso convescote. Os camponeses levaram carroças de vinho e caça. Grandes nobres andavam à volta, fazendo o trabalho de lacaios. Foram uma verdadeira vitória para o espírito franciscano, de uma fé sem limites, não somente em Deus, mas também no homem. Naturalmente corre muita dúvida e muito se discute toda a história e toda a relação entre Francisco e Domingos. E a história da Assembleia das Choças de Palha é contada sob o ponto de vista franciscano. Mas a reunião referida merece menção, principalmente porque foi imediatamente antes de São Francisco partir na sua cruzada sem sangue, que dizem ter se encontrado com São Domingos, tão criticado por prestar-se a uma de caráter mais sanguinolento. Não há espaço nesse pequeno livro para explicar como São Francisco, tanto quanto São Domingos, teria finalmente defendido pelas armas a unidade cristã. Realmente seria necessário um grosso volume para conter o desenvolvimento só desse ponto, desde os seus primórdios. Para a mente moderna, é meramente uma lacuna sobre a filosofia da tolerância. E o agnóstico mediano dos tempos atuais não tem noção alguma do que ele quisesse dizer com igualdade e liberdade religiosa. Tomou a sua própria ética por evidente e forçou a sua aplicação, tal como a decência ou o erro da heresia adamita. Então ficaria novamente horrivelmente chocado se ouvisse outra pessoa, muçulmana ou cristã, tomar a sua ética por evidente e forçá-la, tal como a reverência ou o erro da heresia ateística. Então rematou tomando esse ilogismo de o inconsciente encontrar o que não é familiar e chamou-a liberalidade do seu próprio espírito. Isso o homem moderno, né? Os medievais achavam que se um sistema social fosse fundado com base em certa ideia, ele devia combater por essa ideia. Fosse ela simples como o Islão,
ou cuidadosamente equilibrada, como o catolicismo. Os modernos acham realmente a mesma coisa, como se manifesta claramente quando os comunistas atacam as suas ideias de propriedade. Só que não acham tão claro porque, na realidade, não planejaram a sua ideia de propriedade. Mas enquanto é provável que São Francisco tivesse concordado relutantemente com São Domingos, nisso que a guerra pela verdade estaria bem como último recurso, é certo que São Domingos concordou com São Francisco, entusiasticamente, em como era muito melhor prevalecer-se da persuasão e do esclarecimento sempre que possível. São Domingos dedicou-se muito mais a persuadir do que a perseguir. Porém, havia uma diferença nos métodos, simplesmente porque havia uma diferença nos homens. Em tudo que São Francisco fazia, havia qualquer coisa, em bom sentido, infantil e até, em bom sentido, voluntariosa. Atirava-se às coisas abruptamente, como se a ideia lhe ocorresse no momento. Fez a sua investida para o empreendimento do Mediterrâneo com ar de colegial que fugisse para o mar. Então, eu vou parar aqui nesse ponto. Não sei se é o melhor ponto, mas a gente já está com o horário avançado. Estou na página 107. Né? Eu queria fazer uma observação aqui nesse último trecho que a gente leu, né? Que nós vamos encontrar essas comparações entre dois santos, né? Na biografia de São Tomás de Aquino, ele vai fazer essa mesma comparação de dois santos entre São Francisco e São Tomás de Aquino. Né? Então vocês vejam o que o Chesterton fala de São Domingos. Você veja, a biografia não é de São Domingos, né? Mas o que ele fala de São Domingos aqui é tão profundo nessa biografia, que é de se pensar, né? Que ele deveria ter escrito, né? Ele vai falar de São Domingos muito mais na edição de São Tomás, né? Mas é de se pensar que ele devia ter escrito uma biografia de São Domingos, né? Veja como é que ele compara, veja como é que o Chesterton percebe as coisas, né? Ele diz aqui, né? Domingos, o espanhol, como quase todos os espanhóis, era um homem com mente de soldado. Domingos, Inácio de Loyola, né? Veja bem, agora é que é interessante. Sua caridade assumia a forma prática do aprovisionamento e da preparação. E aqui ele está dizendo, né, na contraposição com Francisco, né, ele está oferecendo o lado franciscano, né? Numa outra frase depois, em tudo que São Francisco fazia, havia qualquer coisa em bom sentido infantil ou até em bom sentido voluntariosa. Atirava-se as coisas abruptamente, né? Fugiu para toda a investida no empreendimento do Mediterrâneo, né? Foi feita como se fosse um colegial, né? Que fugisse para o mar, né? Então
essa comparação das duas personalidades, né? De dois santos que discordam do que fazer, né? É uma coisa extraordinária. Isso aparece em várias situações da igreja, né? Dois santos contemporâneos, né? Que têm abordagens diferentes sobre o mesmo assunto, né? Estou lembrando aqui, no caso do cisma do Ocidente, né? Quando havia três homens, né, que se diziam papas, né? E que os santos se dividiram a respeito da opinião sobre esses três homens, né? Por exemplo, São Vicente Ferrer, né? Achava que o Papa de fato era um, e Santa Catarina de Sena achava que era outro, né? Discordavam de coisas práticas, né? Aqui também, né? São Domingos e São Francisco, né? E como que a santidade pode se expressar nas diferenças entre os homens, né? Como que a diversidade dos santos é tão imensa, né? Como que essa unidade de santidade que a gente encontra só em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pôde se expressar ao longo do tempo através de homens tão diferentes, né? Com perspectivas tão diferentes. Então, isso é muito, muito interessante, muito caracteristicamente chestertoniano, né? Essa diversidade que parece paradoxal, né? Parece paradoxal, mas porque eram homens, né? E essa diversidade da santidade mostra exatamente a mesma coisa que nos mostra a unidade de Deus e a diversidade da criação, né? Exatamente a mesma característica, né? Não há nenhum contrassenso, como os ateus modernos, né, nos dizem, entre a diversidade das coisas criadas e a unidade e simplicidade de Deus, né? Coisa metafísica, mas é mais fácil. E essa mesma unidade e diversidade, né, aparece nos santos, né? Como aparece na criação, nas coisas criadas, aparece também na diversidade dos santos, né? Então, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta. Bom dia, professor. Bom dia, Cristina. Esse trecho da leitura me lembrou muito do comecinho do livro do Romano Américo, tanto que eu até abri aqui agora, exatamente sobre o que o senhor está falando, que é a acomodação da igreja no mundo. É o que o Chesterton escreveu aqui na página 103. Em todo caso, o importante é notar que sempre que se nos depararam essas características particulares em sua adequação aparentemente fantástica, reaparecendo depois de mais de 1000 anos, verificamos que são produzidas pelo mesmo sistema religioso que alega continuidade, autoridade das cenas em que aparecem originariamente. Qualquer número de filosofias repetirá as vulgaridades do cristianismo. Porém, é a antiga igreja que poderá novamente assombrar o mundo com os paradoxos do cristianismo. O Romano Américo, ele fala assim:
quando ele está falando que a igreja se adapta ao mundo, né? Na realidade, a acomodação da igreja no mundo é uma lei da religião, mas a acomodação que é essencial à igreja não consiste em conformar-se ao mundo, senão em conformar a própria contraposição ao mundo, segundo as diversas circunstâncias históricas, e em modificar e não suprimir aquela contraposição essencial. E é muito interessante que mais à frente ele cita o próprio movimento franciscano. De modo similar, diante dos bárbaros, a igreja não assumiu a barbárie, mas se revestiu de civilização. E no século XIII, contra o espírito de violência e de avareza, assumiu o espírito de mansidão e de pobreza, com um grande movimento franciscano. Então, assim, é interessante ver que Chesterton diz o mesmo que o Romano Américo, né? Como que a igreja, tendo as chaves e sendo a portadora da verdade, ela acolhe todos os paradoxos dos homens, né, dos santos. E é muito interessante isso, não é? É a única religião que faz isso, né? Todas as outras querem conformar os homens num modelo, não é? A igreja não. O Chesterton dá uma... Ele usa uma expressão tão bonita aqui. Ele diz assim: os medievais achavam que se um sistema social fosse fundado com base em certa ideia, ele deveria combater por essa ideia. Fosse ela simples, a ideia simples do Islã, dos muçulmanos, que é uma ideia simplíssima, ou cuidadosamente equilibrada como o catolicismo. Então, a característica do catolicismo é de uma sutileza, de equilíbrio das coisas, que o mundo hoje está longe de compreender, né? Mas essa característica do equilíbrio, né, das coisas equilibradas, dá exatamente a capacidade da igreja de sobrevivência, né? De sobrevivência. Então, a igreja está no mundo, né? Ela é uma igreja, ela é uma obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está no mundo em cada uma das épocas com todos os seus problemas, não é? E a igreja, ela se adapta ao mundo sem abrir mão dos seus princípios, não é? Então o Chesterton mesmo fala aqui, não é, que a ideia de Francisco de converter os muçulmanos, ela está em ordem, em sequência da obra que a igreja fez com os bárbaros, né? O que a igreja fez com os bárbaros? Converteu-os, não é? Então, o trabalho de conversão na cabeça de São Francisco, né, era muito mais importante do que o trabalho das armas. Mas veja, São Francisco era um homem, estava numa perspectiva humana, encarando um problema. Esse problema é o problema de sempre da igreja. Agora, Domingos estava vendo outras coisas. Ele estava percebendo, né, que há certas situações que o trabalho da conversão não surte efeito, né? Mas não é porque ele desprezava o trabalho da conversão, né? Porque, na verdade, a ordem que o São Domingos fundou chama Ordem dos Pregadores, né? OP.
Se ele não acreditasse em conversão, ele não teria fundado uma ordem de pregadores, né? Então aqui a diferença só é de estratégia em algumas situações, né? Só de estratégia em algumas situações. Domingos pregou para os cruzados, né? Domingos, ele acreditava na guerra. Na guerra por quê? Né? Por que ele acreditava na guerra? Porque é por causa exatamente disso que Chesterton diz aqui. Os medievais achavam que se um sistema social fosse fundado com base em certa ideia, ela devia combater por essa ideia. Ele devia combater por essa ideia. Combater significa entrar em luta, né? Inclusive corporal. Então, mas ótima essa sua lembrança, Cristina, de fazer o paralelo aí com a nossa leitura, né? A outra leitura do Iota 1. Muito, eu não fazia a menor ideia. Não lembrava mais. O professor, e outra coisa interessante é que se São Francisco fosse esse santo dissociado do cristianismo, da Igreja Católica, que os multiculturalistas adoram usar, ele não sairia para ser um cruzado, né? O cruzado é a prova de que ele não era multiculturalista. Não. E outra coisa, eu fico me lembrando, o tempo inteiro eu faço alguns paralelos, assim, que às vezes não tem nada a ver, mas esse eu não posso deixar de falar. Quando São Domingos, que fundou a Ordem dos Pregadores, sabe fazer o combate com a espada, que ele reconhece que há um limite, eu lembrei aqui dos espanhóis na América Central, que dizem, né, que eles causaram um banho de sangue, mataram, mas a realidade é a mesma situação. Aquela civilização, digamos, avançada dos astecas, toltecas e tudo, eles eram sanguinários, inconvertíveis. Isso. Né? É a mesma situação, e na verdade quem fazia banho de sangue eram eles, naquelas pirâmides, né? Claro. Então, o cristianismo, a Igreja Católica, ela tem essa, digamos, essa fina percepção do limite do homem. É muito interessante. E mesmo um exército, como o exército espanhol, que não tinha nada de santidade, como Santo Inácio de Loyola, eles estavam sob os mesmos auspícios da Igreja Católica, como os portugueses também estiveram aqui no Brasil. Sim. Não é? Muito interessante. E você veja, Cristina, que diante de um povo selvagem, houve várias gradações de ação da igreja. Por exemplo, a esses sanguinários, os incas, né, não tinha nada mais a fazer do que a guerra. Mas os mesmos selvagens também tinham gradações, né? Então, a igreja, inclusive, na parte dos espanhóis, fez um trabalho de conversão dos selvagens, uma coisa absolutamente extraordinária, né? Absolutamente extraordinária. Vocês vejam... Eles receberam, os espanhóis, eles receberam o apoio de todas as tribos em torno. Isso, porque eram os escravizados. Não é? Então, e não é que foi exatamente ali que apareceu Nossa Senhora de Guadalupe, não é? Por meio de um índio catequizado. Isso, índio, exatamente. Índio. Então, assim, é muita beleza o que a igreja faz, né? Quer dizer, a conversão desse povo selvagem que habitava aqui, né? E em certas situações, como não havia meios de conversão, a única possibilidade era a guerra. Não tinha outra. Era a guerra. Então,
essa guerra santa, né? Aqui no Brasil também, muitos índios convertidos lutaram lado a lado com os jesuítas, né, contra as tribos mais selvagens, né? Aqui também houve isso, né? Essa percepção, né, dos índios de que lado eles deveriam estar, né? Enfim, isso é a história de toda a... E tem uma outra situação interessante. E quando a igreja não tinha possibilidade de fazer guerra, quando ela não tinha ainda convertido nenhum sistema de poder temporal que lutasse ao seu favor, o que ela fez, né? Ela foi para o martírio. Então a igreja, nos primeiros 4, 5 séculos, ela não detinha nenhum poder temporal. Nenhum poder temporal. Então aí não tinha jeito de entrar em guerra com ninguém. E o que ela fez? Ela fez a única coisa que ela podia fazer: reafirmar a sua fé e morrer por isso. Então a igreja tem um manancial de soluções para os problemas do mundo. Uma coisa impressionante. O Chesterton, num livrinho que eu traduzi dele, que eu intitulei Todos os Caminhos Levam a Roma, eu acho que foi aí, ele dizia o seguinte: a igreja, ela tem solução para todos os problemas do passado, do presente e do futuro. Coisa extraordinária. A igreja, ela tem um manancial de soluções para todos os problemas que ainda não apareceram. Mas ela tem. Porque todos os problemas que vão aparecer são problemas do homem. E não existe nenhuma instituição que conhece tanto o homem como a igreja. Não é? O diabo, naquela obra do C.S. Lewis, né, o Cartas do Diabo ao seu aprendiz, alguma coisa assim, o C.S. Lewis faz o diabo fazer expressão lamento, né? O diabo, ele se lamenta que nos seus trabalhos de tentação do homem, ele às vezes fracassa, ou muitas vezes fracassa, porque ele não entende tão bem o homem quanto nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou homem. Então ele usa expressões, inclusive xingamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por causa do conhecimento que ele adquiriu do homem, se tornando homem, né? Então ele lamenta a encarnação, né? Ele fala: esse sujeito aí entende muito mais do que a gente, porque ele foi homem um dia, né? Então, a igreja... Então, e essa nota, né, que Chesterton diz aqui, né, que ele vê o surgimento de São Francisco 1200 anos depois, né, dizendo para os homens muitas coisas que Nosso Senhor disse, como uma nota de continuidade, infalibilidade, confiabilidade da Igreja Católica, né? Isso é muito interessante também, né? Assim, essa observação que ele faz, né? Eu estava aqui me perguntando como que seria a luta contra essa selvageria de hoje. Aí o senhor vem e fala, porque a igreja já não detém mais nada do poder temporal, não é isso? Isso. Aí vem o senhor e fala do martírio. Ela tem a solução para isso, né? Porque ela já viveu assim, né?
ela tem autoridade, hoje, né? Ela tem autoridade de condenação dos erros, que ela provisoriamente desistiu dela. Mas a opção do martírio é a opção. Quando eu digo martírio, eu digo todas as formas de martírio, né? Não existe só o martírio de sangue, né? Então, hoje o que está aberto para a igreja lutar contra o mundo, para nós também, né, católicos, lutarmos contra o mundo, é o caminho do martírio. É o caminho do martírio, não é? E veja que esse caminho ele é amplamente utilizado, né? Morrem por ano dezenas de milhares, né, de religiosos por causa da religião. Então, esse caminho não só está aberto, como ele está em execução, né? Em execução. Então, a igreja nunca deixará de ter uma solução para o mundo. Em nenhum momento da sua história ela deixará isso, né? Nosso Senhor nunca desistirá do mundo, né? Tá certo? Isso aí é matéria de fé nossa, né? Ele não está dormindo no barco. Parece que ele está dormindo, mas ele não está, né? Então, é por isso que esses santos, né, nos mostram claramente isso, né? Jesus não dorme, né? Então, e agora, como nós é que estamos aqui, né? Nós é que temos a responsabilidade, né? Se vamos assumir ou não é outra coisa. Mas é nós que temos a responsabilidade, né, de ser a luz do mundo, né? Coitado, essas velhinhas apagadas. Nossa, mas nós é que temos que ser, né? Não tem outra forma. O mundo chegou a esse ponto, né? E sei lá, professor, acho que é melhor que, já que a gente, com a nossa inteligência, a gente não vê uma saída, é melhor a gente se apegar mais ainda à oração, levar mais a sério a nossa vida de oração. Nos aferrarmos aí a rezar o rosário e entregarmos, né, as nossas... E pedir luzes. A nossa vida. É isso mesmo, e pedir luzes, né? Sobre o que nós devemos fazer em cada situação. Porque as situações, elas estão difíceis, né? Mas hoje, infelizmente, com a crise, a igreja depende, quando eu digo igreja, nosso Senhor Jesus Cristo depende cada vez mais de nós, né, leigos, né, que não temos poder monossacerdotal nenhum, mas ela depende cada vez mais, né? Não temos mais ordens religiosas, monges, freiras que rezam continuamente, que rezavam continuamente, né? Nós não temos mais, enfim, é uma terra desolada, mas nós estamos aqui e a nossa fé vai nos sustentar e vai ser a base do mundo, né? Futuro, né? A situação está muito diferente dos tempos dos antigos santos? Não sei. Sabe que eu não sei, Aline? Eu fico pensando o seguinte. É claro que tem características diferentes, né? Cada tempo tem as suas características. Mas a gente tende a exagerar também os problemas do nosso tempo em relação aos problemas dos tempos antigos. Eu tendo sempre a
a duvidar um pouco dessa ideia de que, enfim, nós estamos numa situação muito pior do que sempre, né, a igreja esteve, né? Então, eu tendo a achar que é porque nós estamos vivendo a situação, né? Nós sabemos, nós temos mais informações sobre essa situação visualmente, nós temos mais informação dos 5 sentidos do que nós temos das outras várias épocas que a igreja passou, né? Então, não sei. Eu tendo a achar que talvez ela já tenha passado situações semelhantes localmente em algumas regiões do mundo, e que ela saiu disso, enfim. Eu não sou tão catastrófico assim, não. Embora pessimista. Eu digo assim, as esperanças a gente tem que colocar no lugar certo, né? Eu não tenho esperança nos homens, né? Mas acho que se Deus quiser, se nosso Senhor Jesus Cristo quiser, Ele vai nos indicando o caminho e nós vamos construindo as casinhas pequenininhas, mais sólidas, né? Sobre a pedra e não sobre a areia, né? Então, gente, se ninguém mais tiver... Opa, recebi coraçõezinhos da Juliana. Se ninguém mais tiver nenhuma observação, eu queria dizer a vocês, Deus lhes pague pela participação, pela paciência, pela presença. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. E amanhã, se Deus quiser, a gente retorna à página 107, né, da biografia. Estamos terminando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Domingos, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.